Queridos, hoje é domingo, dia muito especial. Estamos em casa, cada um nas suas casas. Eu já disse que, em virtude de um decreto que orienta o toque de recolher, e na verdade lockdown, total, para o município de Cáceres, nós estamos reunindo cada um de suas casas, mas eu tenho uma palavra pastoral para ti. Eu espero que você e sua família estejam bem, né? Que Deus te dê saúde, que Deus te guarde. Se cuide, tá? Se cuide. Logo, logo tudo vai passar e todos nós estaremos bem. Eu quero meditar num texto bíblico com você, dos Apóstolos, isso mesmo, livro de Atos dos Apóstolos, só arrumar aqui, Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 19, o texto bíblico diz assim, percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando o costume que a nós romanos não é lícito, nem acatar, tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados varas. Muito, os jogaram na prisão e recomendaram ao carcereiro que o vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Presta atenção nesse texto agora, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e no mesmo momento todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Queridos, eu gostaria de meditar sobre algo muito interessante com você. Sobre o nosso comportamento cristão. A questão é, o nosso comportamento, ele precisa de combinar, ornar com aquilo que professamos. Não dá para dizermos que somos cristãos e começarmos a utilizar de práticas que não são cristãs. Não combina a gente falar que tem fé e as nossas obras não combinarem na prática com aquilo que falamos tão lindamente, principalmente quando expressamos fé.
no Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que eu gostaria de dizer com isso? Será que a nossa atitude, ela combina com aquilo que falamos? Será que a forma como agimos diante das circunstâncias, elas combinam com aquilo que falamos em relação à nossa fé, em relação à Bíblia Sagrada? Será? E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o nosso comportamento nos dias de adversidade revela que a gente era apenas um falso cristão, um mentiroso, ou apenas um convencido e não convertido. Deus não quer que a gente seja convencido que Cristo é o Senhor. Aliás, você convencido disso e você não convencido disso, Ele continuará sendo o Senhor. O que Deus quer é que você seja convertido no Cristo como Senhor da sua vida. Olha como isso faz a diferença. Há uma diferença muito grande de ser convencido para ser convertido. E Deus espera que você, querido, Deus espera que eu, que nós, que a nossa casa, a nossa família, não sejamos meros convencidos, mas convertidos em Cristo como Senhor das nossas vidas. Aliás, não dá para ser apenas um convencido, um simples convencido. Porque um dia a carapuça cai. E são exatamente nos momentos de adversidades, nos momentos cruéis, nos momentos de dores, nos momentos de adversidades, sobretudo nos momentos de ventos fortes contra as nossas vidas, que a gente revela o tipo de cristão que a gente é. Essas dificuldades, dias de pandemia, dias de enfermidades, eles têm servido para revelar o conceito de fé de muita gente. Inclusive daqueles que dizem não crer no Cristo como Senhor da sua vida. Sabe, querido, a gente precisa de... Essa semana, há 2 semanas atrás, nós estávamos nas nossas células, nos nossos pequenos grupos, e havia uma discussão seguinte: você tem certeza da sua salvação? Porque as pessoas, elas não estão preocupadas com a salvação, elas estão preocupadas em não morrer, em não viver os dias finais, em não encontrar-se com a morte. Bom, ninguém de nós queremos morrer. Aliás, foi o próprio Deus que colocou inimizade entre a vida e a morte. Eu sei que eu estou na fila, todos nós estamos na fila, né? Mas se alguém quiser passar na minha frente, fica à vontade. A gente quer viver assim, mas esse não pode... A gente não pode focar nessa questão do viver ou não morrer, aliás, em detrimento da vida eterna. Então a pergunta é: como você enxerga a vida eterna? Como você se comporta diante disso? Então, voltando aqui para as questões do texto que nós acabamos de ler juntos, a reflexão é o seguinte: qual é o nosso comportamento no dia que as coisas apertam para a gente? No dia que o luto bate na nossa porta? No dia que a dor bate na nossa porta? Qual é a nossa reação? Qual é o nosso comportamento no dia que o desespero, o vento contrário, o mar revolto chega na nossa casa, na nossa família? Desculpe-me. A pergunta é:
Qual é o nosso comportamento? Como você se comporta, como nós nos comportamos no dia que a doença, a dor, o luto bate na nossa porta. No dia que a Covid chega na sua família e que Deus livre você desse mal, que Deus livre a todos desse mal. A questão é o seguinte, o que eu estou perguntando ou estou a perguntar é qual é o nosso comportamento diante dos dias difíceis. Tem uma mensagem que eu prego comumente na igreja e eu digo assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias bons, porque os ruins estão à porta. Todo mundo tem um dia ruim. Afinal de contas, somos seres humanos, né? Não somos anjos. Somos seres de carne e osso. Então você tem o seu dia ruim, o seu dia mau. O problema não é ter dia mau, o problema é qual o comportamento nos dias maus. Qual é o comportamento? O texto que nós lemos diz o seguinte, que Paulo e Silas, de forma injusta, eles foram acusados por um grupo de pessoas que escravizavam a mulher. E através dessa mulher eles obtinham lucros sobre uma situação. E essa mulher era escravizada por eles e ela era possessa de espírito demoníaco. E Paulo e Silas pregando o evangelho é para isso, é para libertar as pessoas. Essa mulher foi liberta pelo poder da palavra, pelo poder da oração de Paulo e Silas. E agora essa mulher não dava mais lucro a estes homens que a escravizavam. E a Bíblia diz que por isso mesmo eles pegaram Paulo e Silas, arrastaram-nos até a praça central da cidade, neles, entregaram às autoridades e as autoridades, sobre a alegação ou acusação de que eles pregavam falsos ensinamentos, perturbando a fé das pessoas romanas ou dos cidadãos romanos, com instruções judaicas, eles foram condenados a serem açoitados publicamente, nus, pelados, em praça pública e depois preso num presídio de segurança máxima. A minha Bíblia aqui vai usar a expressão calabouço, mas guardado no cárcere interior em algumas traduções. Essa também, né? Cárcere interior. E a Bíblia diz que de forma violenta eles foram guardados na prisão. E aqui tem um negócio muito interessante. Porque para os romanos, Paulo e Silas estavam presos, açoitados. Para Deus, Paulo estava guardado. Daí a expressão, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Para os comuns, Paulo e Silas estavam presos. Para Deus, Paulo e Silas estavam guardados. Para a igreja, eles estavam guardados. E a Bíblia diz que preso, no calabouço, no cárcere interior, amarrados, acorrentados, Paulo e Silas tomaram uma decisão. Queridos, nos dias de adversidade, a gente precisa pautar as nossas decisões na nossa fé. Senão a gente não é um cristão coerente. Não estaria sendo um cristão coerente. Olha só, paute as suas decisões naquilo que você acredita, naquilo que você defende. Não adianta você dizer que Deus é cura, Deus é libertação, Deus é poder, se você age como se você servisse um Deus medíocre, um Deus sem poder, sem força, um Deus que não cura, nos dias da adversidade. A Bíblia diz que a decisão do Paulo e do Silas foram duas. E quais foram, pastor? Está aqui, ó, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando
e entoando hinos de louvores a Deus. São nas horas de adversidade, nas horas de tristeza que a gente conhece um cristão. Olha a decisão. Oraram. Cantaram. E a ordem aqui ela é muito interessante. Oravam e cantavam. Isso aqui tem um significado teológico muito interessante. Qual é o significado teológico, pastor? É que a Bíblia diz que quando alguém está triste, a gente precisa de orar. Olha só o que o apóstolo Tiago escreve. Capítulo 5. Se alguém estiver triste, ore. Pastor, e se alguém estiver alegre? Cante. Agora eu te pergunto, alguém no calabouço, alguém no dia de adversidade, está alegre ou triste? É óbvio que você deve estar respondendo aí da sua casa, ou de onde você estiver vendo, triste. Então quem está triste tem que fazer o quê? Ora. A oração ela tem um poder de mudar o nosso estado emocional. A oração ela é importante. Há estudos que indicam que a oração, para quem faz a diferença. A oração ela é importantíssima. Por quê, pastor? Porque a oração ela tem poder de mudar o nosso estado de espírito. O maior problema do ateu é que quando ele está sozinho, quando ele está solitário, ele não tem com quem conversar. Agora você não. Você tem com quem conversar. Isso é orar. Falar com Deus. Conversar com Deus, orar, falar com Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas resolveram orar. E quando a gente ora, a gente muda o nosso estado de espírito. Mudando o estado de espírito, a Bíblia diz, olha só o que o apóstolo Tiago disse, capítulo 5. Se alguém estiver triste, ore. Mas se alguém estiver alegre, o que fazer? Cante. A oração, ela muda as nossas possibilidades. A oração, ela muda o nosso estado de espírito. A oração, ela tem poder para mudar você do estado de triste para alegre. Do estado de clamor, de luta em oração, sabe? Angústia, aquele clamor assim de muita súplica para momentos de celebração, de adoração, de alegria, de ações de graça. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles oravam e depois cantavam hinos de louvores a Deus. Só que algo que me chama muita atenção é que diz assim no versículo 25 ainda, que enquanto eles oravam e cantavam, os demais presos os ouviam. O que é isso, pastor? Tem muita gente que está atravessando momentos muito difíceis, como você. Mas por causa da sua fé, por causa da sua convicção, por causa daquilo que você acredita, aquilo que você defende em Deus, por causa disso, você consegue se comportar diferente. E porque você se comporta diferente, as pessoas elas estão de olho em você, elas escutam o que você faz. Daí a importância de você, no meio dessa dificuldade, dessa pandemia, desse problema todo, você ir para as redes sociais, não para dizer se sentindo triste. Que quarentena. Mas como está complicado. Não, você ir e dizer, olha, eu quero compartilhar aqui o culto lá da minha igreja, eu quero compartilhar aqui a palavra que o meu pastor ministrou, que o irmão, que o líder, que o líder da minha célula, do meu grupo familiar, que a liderança da minha igreja, o meu pastor presidente regional, estadual, eu não sei. Daí a importância de você começar a divulgar algo, quem sabe você mesmo pegar ali o teu aparelho e colocar, mesmo que com estruturas ínfimas, sabe,
você colocar ali e dizer assim, olha, eu quero compartilhar com você um testemunho, eu quero compartilhar com você uma palavra, algo que abençoou a minha vida. Ou ao menos colocar ali uma frase interessante, nunca se sentindo angustiado, se sentindo um tédio, se sentindo isso. Não, tem muita gente que está igual a você, que está pior do que você, porque quem sabe está no mesmo calabouço há muito tempo, você chegou agora, é hora de você orar a Deus, é hora de você cantar louvores a Deus, porque Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história, a história da sua casa, da sua família. Sabe, querido, é importante você se comportar como cristão nesse momento. Você deve estar falando, pastor, o Senhor não conhece a minha vida, o Senhor não sabe das minhas dores, dos meus sofrimentos, é por isso que o Senhor fala, o Senhor está bem, o Senhor não tem problemas. Querido, todos nós temos problemas. Às vezes a gente enfrenta dias difíceis e que se a gente fosse contar, sabe, para o carroceiro, há um ditado que diz o seguinte, que até o burro chorava, o burro da carroça. Sabe, quantas vezes fui ministrar na igreja com febre, com dores, sabe, e Deus sabe como eu estou falando isso com você. Mas eu estou tirando a força da fraqueza para dizer, é tempo de clamarmos ao Deus dos céus, que muda a história da humanidade. É tempo de cantarmos louvores ao Deus que muda a história de uma família. E pode, nesse momento aí da tua casa, de onde você estiver, oferecer a Deus uma palavra de adoração, de louvor a Deus, orar ao Senhor, que muda a sua história. É hora de mudança, querido. Mudança no nosso comportamento. É hora de revelarmos que tipo de cristão somos. Tá difícil, tá doído, mas celebre. Fale com Deus. Ore ao Senhor. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. Eu não vou me alongar muito. Certamente nós já iremos repousar, né? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito interessante. A Bíblia diz que de repente, desculpe-me, versículo 26, de repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E no mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Eu não vou me alongar na conversão do carcereiro, que Paulo e Silas foi bênção para a conversão do carcereiro e para a conversão de outras pessoas. Aqui começou uma história muito bonita da igreja. Eu quero encerrar por aqui, apenas com essa parte na exposição bíblica, para dizer o seguinte, olha, por causa do comportamento de Paulo e Silas, houve uma visitação da parte de Deus, sobrenatural. Bom, se é da parte de Deus, sobrenatural. De forma que os alicerces do prédio da cadeia se romperam, caíram as paredes, as algemas quebraram e todos foram livres. Seu comportamento de hoje pode abençoar pessoas da sua casa, pessoas que você nem conhece, pessoas que estão de olho em você.
Qual é o comportamento seu no meio dessa pandemia? Murmurações, reclamações? O que estamos fazendo como igreja de Cristo na terra, que somos, como servos de Deus, no meio dessa pandemia? Como estamos nos comportando nas mídias, nas redes sociais? Que tipo de live estamos assistindo? O que nós estamos vendo? Que tipo de comportamento estamos fazendo? Será que isso está abrindo portas para outras pessoas? Será que isso está quebrando cadeias? Será que as nossas atitudes têm poder mesmo para mudar a história, impactar positivamente a história de pessoas? Por fim, algo que me chama muita atenção aqui. Versículo 26. No mesmo momento, todas as portas se abriram. Deus não quer abrir uma porta. Deus quer abrir todas as portas. Quantas portas, pastor? Todas. Não importa qual a porta que você tem necessidade que se abra hoje. Como pastor, como profeta sobre a sua vida, eu quero declarar portas abertas para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. Levante-se, ore, cante. Deus vai mudar a sua história. Todas as portas serão abertas. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. Seja um cristão exemplar. Viva aquilo que você diz que é. Vai abençoar muita gente. Deus abençoe. Saia daí não. Nós vamos orar agora. Se você quiser escrever seus pedidos de oração aí, escreva. Nós estaremos orando juntos. Pode escrever os seus pedidos de oração, vamos orando. Vai escrevendo aí. Vamos orar sim pela família da Cida. Vamos orar pela sua família. Mais alguém? Vamos orar pela família do irmão Henrique. Irmão Henrique. Ele mandou mensagem.
Mais alguém? Nós vamos orar pela nossa nação. Vamos orar a Deus pelo estado de Mato Grosso, pela cidade de Castro. Nós tivemos nos últimos dias um aumento significativo, muito grande, no número de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, né? Nós vamos orar pela nossa cidade. Vamos orar. Isso, Roberta pede as orações que nós vamos fazer agora pelos lares, pelas casas, pelas pessoas, né? Oração pelas pessoas do trabalho, pelo trabalho. Nós estamos enfrentando momentos difíceis, é hora de orar. Não é hora dos lamentos, né? Deus não é movido pelos lamentos, eu preguei sobre isso outro dia. Deus é movido pela nossa adoração. Berguinha, orar pela semana, né? Dão pedindo oração pela família. Vamos orar sim. Vamos estar orando. Isso. Vamos orar aí. Família do Adão. Né? Vamos estar orando. Enfim, as pessoas vão colocando os pedidos aí. Às vezes tem um delay, né? Mas a gente vai estar orando. Eu quero pedir que vocês orem por mim, pela minha casa. Né? Nós temos passado dias difíceis também com a nossa saúde. Mas eu creio num Deus que faz todas as coisas. Inclusive restabelece a nossa saúde. E é por isso mesmo que eu estou falando com vocês. É tempo de orar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por nossa cidade. Muito obrigado a Deus, porque Cáceres é o lugar onde o Senhor nos plantou para ser bênção. Eu oro pelos poderes e autoridades constituídos nessa cidade. Eu oro a Deus pelos médicos, enfermeiros, aqueles que servem no hospital de qualquer natureza. As pessoas que estão na linha de frente, ó Deus, no meio dessa situação toda que nós estamos enfrentando. Eu oro a Deus pelas autoridades para que as decisões sejam decisões verdadeiramente acertadas. Pai, eu oro, Senhor, pela saúde de todos aqueles que o Senhor tem me confiado, inclusive pela minha saúde, pela saúde da minha casa, pela saúde da minha família. Ó Deus, eu oro por cada pedido de oração escrito aqui agora, Pai, nos comentários em nosso culto. Aqueles enviados, ó Deus, por telefone ou por outros aplicativos. Ó Deus, esteja com a família, restaurando, ó Deus, a sorte, abençoando, Pai, promovendo o teu milagre. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cristãos melhores. Ajuda, Senhor, a sermos pessoas diferenciadas, servindo realmente o teu reino, Senhor. E que nós, ó Deus, possamos ser cristãos, ó Deus, que realmente vive aquilo que falamos, que pregamos. Uma fé genuína, que nem mesmo o calabouço, nem as portas fechadas, nem as algemas, nem as correntes, ó Deus, nos impeça de dizer que o Senhor é a nossa fé. No Senhor está a nossa força. E que é nisso que acreditamos, ó Deus, e vamos defender até o fim. Pai, eu clamo a Deus pela nossa nação. Nós estamos enfrentando momentos, dias difíceis na nossa nação. Ó Deus, traga justiça e juízo à nossa nação.
Eu clamo ao Senhor, ó Deus, por justiça e juízo. Justiça para justificar os justos, juízo para os iníquos. Traga a salvação, a libertação para o povo brasileiro. Manifesta-te, ó Deus, com glória e poder. Venha sobre a nossa nação, ó Deus, para que o nome do Senhor seja em nós, por nós e através de nós glorificado. E eu ministro, ó Deus, sobre a igreja brasileira, um grande mover do Senhor, uma transformação. Faça o que for necessário para que a partir de nós, ó Deus, aconteça o grande avivamento nesta nação e no mundo. E o nome do Senhor seja em nós e por nós e, sobretudo, através de nós, glorificado. Pai, eu quero te pedir, perdoe os nossos pecados, apague as nossas iniquidades. Livra-nos, ó Deus, da maldade e que nós possamos ser homens e mulheres, propagador da paz, propagador das boas novas, para que o nome do Senhor seja em nós glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sei que você ainda está aí, eu tenho algumas informações. Esta semana nós estaremos em Cáceres, com lockdown, né? Vamos ficar em casa. Provavelmente só no dia 30 nós saberemos o futuro, né, para o mês de julho. Mas cuidem-se, esteja cuidando uns dos outros. Não divulgue fake news. Divulgue boas novas, boas notícias, boas informações. Abençoe a vida das pessoas, a vida de alguém. Vai ser bênção para a glória de Deus. Você está perguntando, algumas pessoas me perguntaram, pastor, como eu faço para ofertar, para dizimar? Você pode entrar em contato através do WhatsApp 99631-3786. E nós estaremos informando a forma mais segura para, nesses dias, você ofertar e dizimar. A gente oferta e dizima porque Deus é que é o provedor das nossas rendas. Então você vai poder fazer isso por transferência bancária ou da forma que você achar que deve ser feita e segura para você, né? E certamente Deus vai honrar e abençoar a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem é ofertante, quem é dizimista, ele não precisa de circunstâncias para se desculpar. Ele é independente da dificuldade. Ele sempre será. Portanto, você que é dizimista, você que é ofertante, continue ofertante, continue dizimista. Deus vai continuar te honrando. Você que não é, eu te convido, seja. Não porque a igreja, a obra de Deus, precisa do dinheiro que você investe nela para ela funcionar. Porque se isso não acontecer, o socorro virá de outra parte. Isso não é problema. Eu às vezes falo com os irmãos, quando a maioria chegaram, ou quando eles chegaram, né? Não havia... Eles não dizimavam, não ofertavam na igreja, já era igreja. Já era uma estrutura, né? Já havia um prédio, já havia uma estrutura, já havia... né? Isso acontecia. O que importa é que eu reconheço, ou que eu reconheça, que Deus é o meu provedor e é Senhor da minha vida. Que Deus abençoe e multiplique a sua sementeira, a capacidade de você semear. Que Deus possa prosperar os teus negócios, o fruto das tuas mãos. Que Deus possa prosperar o trabalho das tuas mãos. Que tudo que você colocar a mão para fazer tenha prosperidade por causa da sua generosidade. Que a mão de Deus esteja sobre você e sua casa. E que você não tenha falta de nada. Deus te abençoe. Eu vou sacerdotais sobre você. Onde você estiver aí, estenda as suas mãos assim. Que o Senhor, na sua infinita bondade, te acolha nas tuas necessidades. Que não lhe falte provisão alguma. Que o Espírito Santo seja o seu melhor amigo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, as doces consolações do Espírito Santo de Deus
seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não só agora, mas para todo sempre. E se você pode, com a força da sua alma, diga um amém. Um amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Fique na paz. Durante a semana, nos canais da igreja, você terá todas as informações. Não teremos atendimento. Depois do dia 29, certamente, providenciaremos atendimento no templo. E estaremos dando sobre ter ou não ter cultos presenciais ou apenas online. Mas fique bem, se cuide. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas orações, pelas ligações, as mensagens, pelo apoio. Obrigado pelo cuidado de cada ovelha que cada ovelha tem comigo.